Olá, turma! Estamos de volta com a disciplina Direito Penal e Processual Penal Comum para o curso de habilitação de oficiais. Então, vocês lembram que na aula passada nós deixamos aqui 4 questionamentos para que os senhores pudessem refletir? Então, hoje, no final da aula de hoje, nós vamos respondê-los. Mas antes disso, antes de chegar lá, eu gostaria de hoje dar continuidade apresentando o contexto geral que envolve o direito penal, passando uma viagem histórica e chegando nos dias atuais, na sua real aplicabilidade e na importância que ele tem para a polícia militar, para a nossa atuação, para o cumprimento da nossa missão constitucional. Tá ok? Então, esses questionamentos que eu fiz na aula passada, daqui a pouquinho, guardem aí, daqui a pouquinho nós iremos discuti-los e debatê-los. Mas antes de mais nada, eu gostaria de iniciar diferenciando com os senhores o que é ética, o que é moral e o que é direito. Porque nós vamos trabalhar a disciplina de direito constitucional. É importante que os senhores saibam o que é ética, o que é moral e o que é direito. Então, ética são os conceitos que nós aprendemos em casa, lá, ainda quando na tenra idade, ainda crianças, sobre o que é certo e o que é errado. Então, ética é filosofia, é definição do que é certo e do que é errado. E o que é moral, Major? Moral nada mais é do que a aplicação prática dos conceitos éticos. Quando você coloca em prática o que é certo e o que é errado. Aí nós temos o conteúdo moral. Condutas imorais são aquelas que ofendem, que ferem os conceitos sociais de certo e errado. E o que vem a ser direito? Direito nada mais é do que quando você pega a moral, os costumes, as práticas sociais e codifica e coloca dentro de um código, transforma em uma norma positiva, ou seja, você pega a regra e positiva, transforma ela no direito positivo. Então, isso aí está criando o quê? O direito. Então, o direito penal é uma regra que foi o quê? Positivada, codificada. Ou seja, nós, operadores do direito também, policiais militares, operadores de segurança pública, aplicamos a lei ao caso concreto. Quando você prende alguém, quando você coloca algema em alguém, você está fazendo o quê? Está aplicando o direito ao caso concreto. Então, por exemplo, nós falamos na aula passada, a aplicação de algemas nada mais é do que você aplicar ela, no caso concreto, após autorização legal. A lei autoriza você, a súmula autoriza você a empregar algemas, sempre que tiver risco à integridade física própria ou alheia, resistência e receio de fuga. Os 3 R's. Você pode empregar algemas. Não é quando você bem entende, certo? É justamente quando a lei permite, quando a lei autoriza. Vamos agora fazer um passeio histórico para que os senhores possam entender um pouquinho o que vem a ser o direito penal. O termo penal, já está dizendo, né? Penal, ele se remete à sanção, à pena. Penal, sanção. Pena, tem caráter o quê? Sancionatório. Então, por que estudar o direito penal? Como nós falamos aqui. O direito penal, uma linguagem bem tranquila, nada mais é do que um conjunto de leis. Então, o direito penal, anota aí, conjunto de leis, que tem por objetivo trazer, definir o ilícito penal. O que é ilícito? O que é coisa ilícita, Major? É uma coisa que contraria a norma, contraria a lei. Então, definir o ilícito penal. Esse ilícito penal é chamado de infração penal. A infração penal é o gênero, é o todo, que tem 2 espécies, crime e contravenção. Então, a infração penal gênero, que tem 2 espécies, crime e contravenção. Tranquilo? Tá tudo isso aí na nossa apostila também, bem didática, que vai facilitar a aprendizagem dos senhores. Tá ok?
Então, o objetivo do direito penal é justamente esse, é trazer um conjunto de normas que vão definir o que é ilícito, sendo esse ilícito a infração penal, que é o gênero, que tem como espécies o crime e a contravenção penal. Tranquilo? Só que o direito penal ele não nasceu do dia para a noite. Ele foi sendo construído ao longo dos anos. Desde o Brasil colônia lá, desde o Brasil colônia, quando era colônia de Portugal, nós já tivemos o quê? As ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, que seriam uma espécie de direito penal da época. Já no Brasil pós-independência, as coisas mudaram um pouco. Teve uma forte influência das ideias liberais, liberdade, igualdade, fraternidade. E nessa época, o que regia, o que era uma espécie de direito penal, era o Código Criminal de 1830. O Código Criminal de 1830 era uma espécie de direito penal para aquela época do Império. Nós tivemos nossa primeira Constituição no ano de 1824, antes do Código Penal, que é a Constituição do Império. Que naquela época nós tínhamos 4 poderes: poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. Tranquilo? E as coisas foram mudando. Em 1889, nós tivemos a proclamação da República. E, logo em seguida, nós tivemos a Constituição da República, que é a Constituição de 1891. E aí foi instaurada a República no Brasil, e no ano de 1940, nós tivemos sim, aqui no país, o Código de Processo Penal Militar e a Lei de Contravenções Penais, no ano de 1940. Observem que o direito penal ele é muito antigo. Ou seja, o nosso Código Penal ele vem da década de 40. A Lei de Contravenções Penais também. Ou seja, só que ela foi sendo remodelado, foi sendo remendado ao longo dos anos. Tanto que a principal reforma que se teve no nosso Código Penal aconteceu lá no ano de 1984. Então, em 1984, 44 anos depois, nós tivemos uma reforma grande no nosso Código Penal. Já na transição do regime militar para a época da Constituição de 1988. Então, essa mudança abrupta que aconteceu logo depois do regime militar. Então, de forma bem clara, só que o Código Penal Militar é um código que regula todo o direito penal. Só que nós temos legislações esparsas que também tratam do direito penal. A exemplo, nós temos a Lei 8.137 de 90, que traz um pouquinho sobre os tipos penais que se referem à ordem econômica, tributária e relações de consumo. A Lei 8.137 de 90. Tranquilo? Seguindo aí, agora eu vou definir para os senhores um pouquinho do que vem a ser o direito penal. Como eu já havia falando, o direito penal é um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação das infrações penais. Como eu falei, infração penal gênero, que tem como espécie crime e contravenção. Tranquilo? E as sanções penais correspondentes. Para cada tipo de ilícito, para cada tipo de crime ou contravenção, você tem a sanção correspondente, ou seja, a lapada. Então, para que você se corrija, tem que ter uma sanção, uma punição. Sem punir, não se corrige. Antigamente, lembra que eu falei a diferença de ética, moral e direito? Quando você não fazia o que era certo, o que era errado, conceito ético, a mãe colocava de castigo, dava uma palmada. Quando você não adotava a conduta moral correta, a sociedade olhava para você e lhe punia.
Só que muitas coisas não são resolvidas apenas com a ética e com a moral. Tem que ter o direito, tem que ter a punição. Por exemplo, respeitar o idoso. Respeitar o idoso é certo ou errado? Conceito de certo e errado, conceito ético. Respeitar o idoso é certo? Para a grande maioria, é. Mas tem pessoas que estão lá, vem no ônibus, estudando, né? Estudando para a prova de processo penal e direito penal comum do Major Edson. Lá estudando, no ônibus, sentado na cadeira de idoso. Ele sabe que é certo respeitar o idoso. Aí sobe o idoso. O que acontece com a pessoa? Síndrome do sono. Ó. Por que pegou no sono, Major? Para não dar lugar ao idoso. Você sabe que é certo dar lugar ao idoso, mas você não colocou em prática. Conceito moral. A sociedade vai lhe condenar, vai olhar para você. Talvez alguém lhe acorde para você dar o lugar. Talvez o cobrador lhe acorde para você dar o lugar. Moral. Só que no Brasil, o respeito ao idoso, muitas vezes não basta saber que é certo e colocar em prática. Porque muita gente não coloca. Tem que criar uma lei. Estatuto do idoso, para você respeitar o idoso. Estatuto da criança e do adolescente, para respeitar a criança e o adolescente. Tranquilo? Só para que você entenda a diferença entre ética, moral e direito. O direito penal está regido por quê? Pela regra, pelo direito positivado, codificado, colocado no código. Tranquilo? Então, para que os senhores entendam a diferença. Aí eu vou trazer agora um conceito básico, doutrinário, do que vem a ser direito penal. Segundo Guilherme de Souza Nutti, na sua obra de 2019, do ano passado, ele diz que direito penal é um conjunto de normas jurídicas destinadas à fixação de limites ao poder punitivo do Estado. Segundo Guilherme de Souza Nutti, o direito penal é um conjunto de normas jurídicas destinadas à fixação de limites ao poder punitivo do Estado. Nós, policiais, representamos o poder punitivo do Estado. Quando nós adentramos, ingressamos na instituição, que honramos, fizemos o juramento de defender a sociedade com o risco da própria vida, nós nos colocamos à disposição e afirmamos que e herdamos o monopólio do uso legítimo da força. Nós herdamos o monopólio do uso legítimo da força, que é do Estado. Nós herdamos. Então, recapitulando, segundo Guilherme de Souza Nutti, 2019, direito penal nada mais é do que um conjunto de normas jurídicas destinadas à fixação de limites ao poder punitivo do Estado. Instituindo o quê? Infrações penais, que é o gênero, não é isso? E as sanções correspondentes. Instituindo o quê? Infrações penais, que é o gênero, e as sanções correspondentes. Bem como as regras atinentes à sua aplicação. Bem como as regras atinentes à sua aplicação. Tranquilo? Vamos seguindo então. Já segundo Capês, Fernando Capês, outro doutrinador penalista, ele fala que o direito penal é um segmento do direito público. O direito penal é um segmento do direito público, não é direito privado, é direito público, que está inserido no ordenamento jurídico brasileiro e tem a função, está inserido no ordenamento jurídico brasileiro e tem a função de selecionar os comportamentos humanos mais gravosos, mais perniciosos à coletividade. Ou seja, tem a função de selecionar os comportamentos humanos mais gravosos e perniciosos à coletividade, capaz de colocar em risco os valores fundamentais
para a convivência social, capaz de colocar em risco os valores fundamentais mais importantes para a convivência social e descrevê-los como infrações penais, que é crime e contravenção. Combinando a eles o quê? Combinando a eles o quê? As sanções correspondentes. Combinando a eles o quê? As sanções correspondentes. Tranquilo? Então, de forma básica, o direito penal é justamente isso. É o conjunto de normas que ligam os crimes às sanções correspondentes. Então, nós já começamos a entender um pouquinho o que vem a ser o direito penal e começamos a entender que o direito penal ele é otorgado do Estado ao servidor, para que o servidor possa regular a conduta em sociedade. Para que o servidor possa regular a conduta em sociedade. E qual seria, então, Major, a função precípua do direito penal? A função precípua do direito penal nada mais é do que a proteção subsidiária dos bens jurídicos de maior relevância. A função do direito penal é a proteção jurídica subsidiária dos bens jurídicos de maior relevância. Por exemplo, vocês viram lá em direito constitucional, com o Major Anselmo, é o quê? VELISP, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, o direito penal, quando a pessoa pratica um ato que é considerado crime, ele pode ser o quê? Penalizado. Porque o direito penal, ele traz condutas negativas, obrigações. Não matar alguém, não roubar, não furtar, são condutas negativas, são obrigações. Então, para isso, você tem que entender a diferença de obrigação e dever. É importante saber a diferença de obrigação e dever. Primeira diferença, o dever é o gênero. O dever é o gênero. Como assim, Major? Nós temos deveres de cunho familiar. Por exemplo, respeitar o pai e a mãe é um dever? É. Certa feita eu liguei para meu pai, estava tendo um vazamento aqui em casa, na parede, e ele acompanhou a obra, eu liguei para ele, para saber onde é que passava a encanação. Qual a altura da parede passava a encanação. Aí eu disse, pai, o senhor sabe me informar aqui em que altura passa a encanação, o pessoal quebrar no lugar, que a parede está toda molhada aqui, está tendo vazamento. Aí ele disse, quem está falando? Não conheço. Eu disse, seu filho, pai. Ele, não conheço. Quem é você? Seu filho. Foi que eu entendi que ele não ficou assim comigo, porque eu não tinha pedido a benção. Porque sempre que eu ligo, primeira coisa, benção pai, tudo bem pai, benção pai, não pedi a benção. Aí ele pegou também, não quis conversa. Foi que eu percebi. Aí eu benção pai, agora sim. Diga aí o que foi que aconteceu. Mande a foto pelo WhatsApp. Aí abriu o canal de comunicação. Nós temos deveres familiares, temos deveres sociais. Entrou no elevador, saiu do elevador, bom dia, boa tarde, tem gente lá. Né? Isso, com licença, por favor. São deveres sociais. Deveres da boa educação. Nós temos deveres também religiosos. Professar a fé, acreditar em Deus. Apesar de estarmos num país laico, se você chegar numa reunião de pessoas e dizer que você adora o Satanás, aí, sinceramente, você vai ser excluído do grupo. Então, nós temos deveres religiosos, professar a fé. Na Constituição de 1824, a religião católica é a religião oficial. Então, dever religioso. Nós temos deveres afetivos. Quem tem namorada, quem é casado, né? O dever de cuidar, dar carinho. Porque se não der carinho, alguém vai lá e dá, né? De não, faça o teste, não é isso? Dá um beijinho, fazer um carinho, dar um presente, um buquê de flores no aniversário, não é isso? Ligar de vez em quando. Então, porque se não der carinho, alguém vai lá e dá. É obrigação dar carinho? Não. É um dever. Dever afetivo.
Major, e quando é que o dever é uma obrigação? O dever é uma obrigação quando o dever ele é jurídico. Quando o dever está dentro do código. Quando o dever está aqui, dentro do código, esse dever passa a ser uma obrigação. Não tem querer, tem que fazer. Então, quando o dever é jurídico, esse dever é uma obrigação. Mas quando o dever é familiar, social, religioso, afetivo, é apenas um dever. Você pode fazer ou não e assuma as consequências. Está no campo da moral. Mas quando o dever está positivado, ele é uma obrigação. Tranquilo? Obrigação. Então não confundam dever geral com obrigação. Quando é que o dever é uma obrigação? Quando o dever ele é jurídico. E, como eu falei aqui, o direito penal, ele traz o quê? Obrigações. Obrigações negativas. Condutas negativas. Tranquilo? Seguindo, é importante saber que o direito penal, ele tem um condão de regular condutas. O objetivo do direito penal é regular condutas. Para que os senhores entendam esse papel do direito penal em regular condutas, eu vou agora aqui para o quadro e falar com os senhores um pouquinho daquelas 4 questões da última aula. Tranquilo? Então, as 2 primeiras aulas estou pegando leve e nas próximas aulas já vamos debater, teremos vídeos em torno de 30 minutos, certo? Para que os senhores possam refletir e no final de cada aula eu vou passar as apostilas que vocês vão ler. Então, é um estudo dirigido para a aula de hoje. Após a aula de hoje, vocês vão ler a apostila, a página 2 e a página 3. Então, vão ler a página 2 e a página 3. Para já chegar na próxima aula, já estar já com conteúdo na massa. Tranquilo? Cada aula, eu já vou passar 2 páginas de fonte de consulta para os senhores estudar. Na próxima aula, as aulas já vão ser a partir de 30 minutos. Tranquilo? Então, para a próxima aula, anote aí para ler página 2 e página 3. Tranquilo? Vamos para cá. Chega para cá. Para terminar a aula de hoje, foco na missão. Vamos responder as 4 perguntinhas da aula passada. Tranquilo? Vamos para cá? Olha lá. Curso de habilitação de oficiais. O bom de dar aula em casa é isso, né? Que dá aula até com cabo de vassoura. O bom de dar aula em casa, né? De gravar a aula em casa. Vamos lá. Chega para cá. Aqui comigo. Foco na missão. Ó. O que é o direito penal? Primeira pergunta. O que é o direito penal? Então, anotem aí. Como eu já falei aqui, o direito penal é um conjunto de normas. O direito penal é um conjunto de normas jurídicas que ligam um crime, que é um fato, que ligam um crime, que é um fato. Olha aqui, ó, que eu falei na aula passada. Lembram? Que liga o crime. O direito penal é um conjunto de normas que liga o crime, que é um fato. Vocês conseguem ver? É um conjunto de normas que liga ao crime, que é um fato, à sua pena respectiva. Ele liga um crime à sua pena respectiva. Cada crime terá uma pena respectiva. Tranquilo? Lembrando que infração penal é o gênero que tem como espécie crime e contravenção. Tranquilo? Nessa primeira abordagem. Então, direito penal, conjunto de normas jurídicas que ligam um crime, que é um fato, uma conduta, à sua pena respectiva. Tranquilo? E qual é a função do direito penal, Major? O direito penal tem que função? Como eu falei há pouco, a função do direito penal é a proteção subsidiária. É a proteção subsidiária dos bens jurídicos de maior relevância. O direito penal não vai se preocupar
com crimes pequenos, crimes anões. Nós vamos tratar aqui, nas próximas aulas, do princípio da insignificância. O direito penal não vai se preocupar com aquilo que não é relevante. Então, qual a função do direito penal, Major? É a proteção subsidiária. Subsidiária por quê? Porque o direito penal é a última ratio. O direito penal só vai entrar em cena quando o direito civil, o direito tributário, o direito administrativo não resolverem. Aí entra em cena quem? O direito penal. Ele está no banco de reserva lá esperando ser convocado. Ele só entra quando realmente não tiver jeito. Ele é a última ratio, é a última opção, é a última alternativa. Então, qual a função major para bater o martelo aqui? É a proteção subsidiária dos bens jurídicos de maior relevância. Terceiro questionamento. Quando poderá ser aplicado o direito penal? E aí, Major, quando é que eu posso aplicar o direito penal? Sempre que tiver a prática de um ilícito, sempre que tiver a prática de um crime. E eu vou dizer para os senhores, nós somos os maiores operadores do direito, porque nós temos fração de segundo para decidir se prende ou se não prende, se atira ou se não atira. É muito rápido. Podendo incorrer, inclusive, em abuso de autoridade. Nós estamos assim, ó, numa linha tênue, ó, caminhando aqui em cima, ó. Escorregou, a justiça pega. Então nós estamos aqui, ó, numa linhazinha tênue, ó, percorrendo, ó, caminhando aqui, ó. Nós policiais, ó, aqui em cima, ó, nessa linha tênue aqui, ó, vacilou, a pancada come no centro, ó. Vacilou, a pancada come. Então, nós, policiais, estamos ao vedrio da lei. O particular não. O particular prende se ele quiser. O particular pode. É o flagrante facultativo. Nós devemos, nós somos obrigados a prender. Prisão em flagrante. O cara cometeu um crime, não posso deixar para depois. A prisão deve ser o quê? De forma imediata. Então, terceira pergunta, quando poderá ser aplicado? Sempre que tiver o quê? Uma infração penal, crime ou contravenção. O cara está lá com som alto, perturbação do sossego. É uma contravenção penal. Eu tenho sim que conduzir, fazer o TCO. Se eu não fizer, eu posso responder. Entendeu? Porque nós estamos adstritos. Nós estamos o quê? Nós policiais estamos algemados à lei. Estamos algemados à lei. A lei disse é prio. Teve uma aluna para mim, uma vez, no curso soldado, uma aluna chegou e disse, na época era tenente, se a pessoa cometeu o crime de aborto, eu não vou prender. Porque eu acho que o aborto deve ser liberado. Aí eu disse, Jaqueline, você tem que prender. O aborto está no Código Penal, Jaqueline? Ela está. E por que você não vai prender? Porque eu acho que o aborto a pessoa pode fazer se quiser. Eu defendo essa... Eu digo, não. Jaqueline, você está errada. Você é policial militar, você tem que cumprir a lei. Se você discorda, você está no lugar errado. Você tem que fazer, se eleger, se candidatar para deputada ou senadora, ir para Brasília e fazer um lobby muito grande com a bancada cristã e mudar a lei. Aí sim. Mas não é aqui no soldado, não. Você está no lugar errado, você tem que ir para Brasília para mudar a lei. Nós somos operadores, aplicadores da lei. Então, quando poderá ser aplicado? Quando houver infração penal, ou crime ou contravenção. E para terminar a aula de hoje, na visão jurídica, o que é crime, Major? O que é crime? Já falamos aqui. Vou reforçar aqui. Crime nada mais é, olha aqui, ó. Crime nada mais é que o quê? Olha aqui, ó. Fato típico, antijurídico, e culpável. Então, só trazendo aqui para o nosso quadro, rapidinho, o que vem a ser o crime. Olha lá, ó. Aqui, ó, comigo.
crime igual fato típico mais antijurídico mais culpável. Tranquilo, pessoal? Então tá aqui, ó, meus nobres. Tá aqui. Crime nada mais é do que fato típico, antijurídico e culpável. Foco na missão. Tranquilo? Essas duas primeiras aulas foi justamente para a gente apresentar como seria a nossa disciplina e os conceitos básicos. Na próxima aula, já vamos mergulhar de cabeça a aprofundar o conteúdo da disciplina Direito Penal e Processual Penal Comum. Tá ok? Depois, na outra disciplina, vamos aprofundar em Direito Penal e Processual Penal Militar. Tá ok? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Foco na missão.